O Império Aquemênida. A primeira superpotência da história. Imagine um mundo onde um único homem governava do Egito à Índia e da Grécia à Ásia Central. Estamos falando de um império que, no seu ápice, conectava 3 continentes e governava cerca de 44% da população total da Terra. Um recorde que, proporcionalmente, nenhuma outra potência na história humana jamais conseguiu superar. Antes de Roma pavimentar suas estradas e antes de Alexandre sonhar com a glória, o Império Aquemênida, no coração do atual Irã, estabeleceu o padrão do que significava ser uma superpotência global. A nossa história começa em um cenário de fragmentação e caos no Oriente Médio, por volta de 550 a.C. O mundo era dominado por grandes reinos como os medos, os lídios e os babilônios. Foi nesse contexto que surgiu Ciro o Grande. Ele não foi apenas mais um líder militar. Ele foi um visionário que mudou a lógica da conquista. Em vez de simplesmente destruir as cidades que vencia, Ciro introduziu a Pax Persica. Quando ele entrou na Babilônia, uma das maiores metrópoles da antiguidade, ele não a saqueou. Em vez disso, ele se apresentou como um libertador. O gesto mais famoso de Ciro foi a libertação dos judeus do cativeiro babilônico, permitindo que retornassem a Jerusalém e até financiando a reconstrução do seu templo. Esse espírito de tolerância foi imortalizado no cilindro de Ciro, uma peça de argila escrita em cuneiforme que muitos historiadores hoje classificam como a primeira carta de direitos humanos da história. Ciro acreditava que um império estável era aquele onde os súditos podiam manter seus deuses, seus idiomas e suas tradições, desde que pagassem impostos e mantivessem a lealdade. Com a morte de Ciro e o breve reinado de seu filho Cambises II, que expandiu os domínios persas até o Egito, o império enfrentou sua primeira grande crise de sucessão. Foi então que surgiu Dario, o Grande. Se Ciro foi o fundador, Dário foi o arquiteto da máquina administrativa mais eficiente do mundo antigo. Dário percebeu que um território daquele tamanho não poderia ser governado por uma única pessoa em uma única cidade. Por isso ele dividiu o império em 20 satrapias ou províncias. Cada uma era governada por um sátrapa, um nobre local ou persa, que agia como um vice-rei. Mas Dário era cauteloso. Ele criou um sistema de inspetores itinerantes chamados de os olhos e ouvidos do rei, que viajavam sem aviso prévio para garantir que nenhum sátrapa estivesse cobrando impostos excessivos ou planejando uma rebelião. A logística era a espinha dorsal do poder aquemênida. Para manter as comunicações rápidas, Dário construiu a Estrada Real Persa, com mais de 2.500 quilômetros de extensão, ligando a cidade de Sardes, na Turquia, até Susa, no Irã. Ela era equipada com 111 estações de repouso. Heródoto, historiador grego, escreveu que nem a neve, nem a chuva, nem o calor, nem a escuridão da noite impediam esses mensageiros de completar sua jornada. Era o primeiro sistema postal eficiente do mundo, permitindo que uma mensagem cruzasse o império em apenas 9 dias, menos algo que um viajante comum levaria 3 meses para fazer. Mas os persas não eram mestres apenas na terra. Eles eram gênios da engenharia hidráulica. Em regiões áridas, onde a agricultura seria impossível, eles construíram os canates. Eram túneis subterrâneos escavados à mão que transportavam água de lençóis freáticos nas montanhas até as planícies, evitando a evaporação sob o sol escaldante do deserto. Graças a essa tecnologia, os reis persas criaram os Paridaesa, jardins murados luxuosos, repletos de árvores frutíferas e canais de água. A palavra paraíso que usamos hoje vem exatamente daí. A economia também foi revolucionada. Dário padronizou o sistema de pesos e medidas e introduziu o dárico, uma moeda de ouro puro que se tornou aceita de um lado ao outro do mundo conhecido, facilitando o comércio internacional em uma escala nunca antes vista. No campo espiritual, o império era guiado pelo zoroastrismo,
uma das religiões monoteístas mais antigas da humanidade. Fundada pelo profeta Zoroastro, ela pregava a luta eterna entre o bem, representado por Ahura Mazda, e o mal. A ética persa era resumida em 3 pilares: bons pensamentos, boas palavras e boas ações. Curiosamente, os persas tinham um desprezo profundo pela mentira. Para eles, mentir era o maior dos pecados, seguido de perto pelo ato de contrair dívidas. O exército persa era o terror de seus inimigos, mas também uma obra de arte organizacional. No centro de tudo estavam os 10.000 imortais. Essa unidade de elite nunca diminuía de número. Se um soldado morria, era ferido ou adoecia, um substituto estava pronto para ocupar seu lugar imediatamente. Isso criava a impressão psicológica de que o exército era uma massa infinita e indestrutível. Contudo, nenhum império é eterno. O início do declínio é frequentemente associado às guerras médicas. Dario I, mais tarde, seu filho Xerxes I, tentaram punir as cidades-estado gregas por apoiarem revoltas internas. As batalhas de Maratona, Termópilas e Salamina tornaram-se lendas. Embora para os gregos essas vitórias fossem uma questão de sobrevivência nacional para os persas, as derrotas foram vistas apenas como contratempos na fronteira, distante de um império vasto que ainda permanecia rico e poderoso por mais de um século. O golpe final não veio de uma revolta interna, mas de um furacão vindo do Ocidente. Em 334 a.C., Alexandre, o Grande, cruzou para a Ásia. Em 3 batalhas decisivas, Granico, isso e Galgamela menos, Alexandre explorou as falhas táticas da liderança persa e a hesitação de Dario III. Em 330 a.C., o império desmoronou. Persépolis, a capital cerimonial com seus palácios revestidos de ouro e monumentos de pedra, foi saqueada e incendiada. Alguns dizem que foi um acidente, outros que foi uma vingança deliberada pelo incêndio de Atenas anos antes. Apesar da queda política, a cultura aquemênida não morreu. Alexandre ficou tão impressionado com a administração persa que adotou suas roupas, seus costumes e manteve muitos sátrapas no poder. O modelo de império universal criado pelos persas serviu de base para os impérios seleucida, romano e bizantino. Eles nos deixaram a ideia de que um governo pode ser multicultural, de que a infraestrutura é a chave para a união de um povo, e de que a tolerância pode ser uma ferramenta política mais poderosa que o medo. Gostou de mergulhar na história da primeira superpotência do mundo? O Império Aquemênida nos mostra que o passado é muito mais complexo do que os filmes costumam mostrar. Se você achou esse conteúdo valioso, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nossas próximas viagens pela história das grandes civilizações. Ative o sininho para receber as notificações e comente aqui embaixo qual outra civilização antiga você quer ver detalhada aqui no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.